noite a todos, boa noite a todas. Faz tempo que eu não venho nessa casa de luz, de bênçãos, que alegria, tem muitos rostinhos conhecidos. Quero contar para vocês que é sempre uma jornada, todas as vezes que eu recebo um convite para falar aqui, porque sempre acontece alguma coisa extraordinária, né, assim, no dia. E é sempre um desafio, né, porque a gente tem que manter o nosso compromisso, né. Mas eu tenho uma coisa um pouco triste para compartilhar com vocês e uma coisa muito bacana, né, muito alegre. A minha felicidade dessa palestra ter caído num dia que antecede o meu aniversário, né? Então amanhã eu estou fazendo 43 anos e toda vez que eu venho falar aqui eu recebo muito, né? Eu venho aparentemente doar, mas na verdade eu gosto de vir aqui porque eu recebo muito. Porque quando eu venho falar, eu meio que de propósito eu não planejo a palestra, né? Porque é um exercício para mim me colocar como canal. Vocês que me conhecem já sabem disso, né? Às vezes eu faço um rascunho ali para, né, que às vezes dá um branco na gente. A gente fica um pouquinho nervoso sempre. Mas se colocar como um canal. Então, quando eu estou aqui com essa intenção dessa abertura, dessa entrega, eu recebo bastante. Então, para mim é um grande presente de aniversário, meu primeiro presente, já chegando aí para essa virada do meu sol, do meu renascimento. E outra coisa que aconteceu é a Maia, né? Eu tenho uma cachorrinha chamada Maia. A gente achou ela na rua, sabe, lá em Jurerê. Achamos ela na praia. E ela já está com a gente há 4 anos e 9 meses, mais ou menos. E a Maia, ela tem estado doente tem umas 2 semanas, mas aí a gente fez uma transfusão de sangue nela na semana passada e ela estava ótima, assim, até antes de ontem ela estava muito bem. Aí hoje de manhã ela já acordou assim um pouco diferente, fraquinha, sabe? E aí a gente saiu para fazer as coisas todas que nós tínhamos que fazer hoje. E na hora que eu cheguei, 2 horas antes da palestra, a gente chegou em casa e ela estava banhada em xixi, cocô, sem conseguir respirar. Né? Parece assim que começou a dar uma falência dos órgãos dela mesmo. Então eu já estava até arrumada para vir para a palestra, então peguei ela, né? Aquela coisa de limpar, de lavar, e ela é grandona, pesada. Então assim, é interessante isso ter acontecido, porque é meio que uma das coisas que eu gostaria também de falar, né? Esse sentimento da impermanência. Como a vida, ela nos surpreende o tempo inteiro, né? Por mais que a gente esteja firme na espiritualidade, por mais que a gente esteja firme na nossa fé, na nossa dedicação, como a vida, ela mostra o tempo todo pra gente que a gente não tem nada, né? A gente não tem controle de nada. A gente é sujeito à impermanência constantemente. Eu costumo dizer que a única coisa certa da vida é a impermanência. E qual que é a coisa mais certa que é impermanente? É a vida material. Porque a morte, ela é a única coisa certa, não é verdade? Todos aqui temos certeza que partiremos, né? Então a Maia me trouxe muito essa reflexão hoje, né? Então, graças a Deus, o conhecimento da espiritualidade me faz conseguir estar aqui hoje tranquila, sabendo que ela pode a qualquer momento, nesse instante, estar fazendo a passagem dela, mas acreditando profundamente, eu tenho a certeza, estou sensível, estou tocada, estou tentando não me emocionar, mas para falar assim para vocês, a gente volta para aquilo que é verdadeiro. E a Maia está voltando para aquilo que é verdadeiro. E isso me faz lembrar, e eu quero lembrar vocês também, da impermanência. Porque se a gente continua acreditando, gente, que a gente tem controle de alguma coisa, que a gente é poderoso do jeito que a gente imagina que é, poderoso no sentido de que sou eu que faço, sou eu que aconteço, eu fico constantemente dando energia para os meus problemas, para as minhas contas, para as minhas coisas físicas, e demoro para buscar Deus. Qual que é a única coisa que não muda e não deixa de existir? A única coisa que é eterna e verdadeira, que é para sempre.
o que que é? O que que é eterno? Deus é a única coisa eterna. E eu me pergunto todos os dias, por que cargas d'água? A gente está dedicando 8 horas para trabalho, 6 horas para família, e temos que trabalhar, temos que ter o nosso tempo para a família. Quanto tempo a gente dedica para o que é verdadeiro? Quanto, gente? Quanto vocês dedicam para o que é verdadeiro? Só na dor. Muito bom você ter falado isso, porque é isso que está acontecendo. A relação com Deus é sempre uma relação de interesse. Ou eu me relaciono com Deus porque eu tenho medo da punição dele, ou eu me relaciono com Deus porque eu preciso da ajuda dele. Então, é sempre uma relação de interesse. A relação de espontaneidade com a verdade, a gente perdeu. O ser humano, ele se apropriou tanto de um poder que não é dele, porque foi Deus que deu pra gente o poder de criar as coisas. Portanto, qualquer coisa que eu realize, inclusive os meus filhos não são meus, o meu marido não é meu, a minha casa não é minha, este corpo não é meu, o conhecimento que eu acho que eu tenho não é meu. Tudo isso é uma ilusão. A única coisa que é verdadeira nós estamos tomando emprestado uma experiência que Deus nos permitiu. Então, é muito importante que a gente saia desse lugar onde a gente está no poder. O ser humano, ele se acha. Ele está muito no ego. Então, isso é um ego diminuto. Tem um ego que é mais verdadeiro, que também é uma existência, um individual. Só que esse que é verdadeiro, ele é aquele que tem que se voltar para o Pai maior, aquele que criou esse ego. Entende? Se vocês conseguem experimentar Deus, gente, experimentar Deus, não é falar de Deus, não é ler de Deus num livro, é experimentar, é saber sentir com cada célula do seu corpo o que é Deus. Quando vocês começam a entrar nesse nível de relação com Deus, a vida de vocês muda. A importância que vocês vão dar para essas impermanências da vida é muito, entende? A gente fica tocado porque a gente está experimentando o ego inferior. A gente está num corpo que sente dor. A gente está num corpo que sofre, que envelhece. Nesse exato momento eu estou morrendo. Nesse exato momento eu estou morrendo. Entende? Então, vocês que estão aqui nessa busca, assim como eu, essa busca de retorno para o que é verdadeiro, procurem entender, gente, que tudo que vocês estão buscando ainda é ilusão. Porque a única coisa que realmente importa nessa vida, quem vai te dar a paz verdadeira, quem vai te dar a felicidade verdadeira, quem vai te dar a harmonia verdadeira, quem vai te dar vida. Porque saúde, por mais que você tenha saúde por muito tempo, a gente vai embora. Já começa a se despedir desse corpo. Já começa a se despedir. Por quê? Porque senão a gente continua apegado na sensação de que a gente precisa lutar para manter uma existência que nem sequer é minha. Essa existência aqui não é minha, eu não tenho nem direito sobre ela. Eu não tenho. Eu tenho que pedir permissão e licença para Deus para experimentar esse corpo. Eu preciso pedir permissão e licença para Deus para eu poder aprender a andar nesse corpo. Porque eu acho, na minha ignorância, que eu tenho alguma coisa, que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada, nada, nenhum pequeno valor sequer, nada. Porque o que é verdadeiro em mim é Deus. Quando eu entro nessa verdade, quando eu vivo essa verdade, eu tenho a chance de observar a virtude e a beleza de Deus dele para ele mesmo. Porque daí é a centelha divina que há em mim, que é pura, que é verdadeira, que é eterna, que é infalível, que é perene, que é
sabe, pura. Essa sim, isso é verdadeiro. Isso pode vir saindo de mim, trazendo para mim uma consciência, um entendimento. Quanto mais esse entendimento aumenta em mim, mais humilde eu me torno. Mesmo assim, não é a humildade verdadeira. Porque eu sou incapaz de ter qualquer virtude como ser humano. Ser humano, naturalmente, ele é revestido de uma limitação egóica que me faz ser dependente dos prazeres, das necessidades, dos desejos, das carências, das dores, dos anseios, da inveja, do ciúme. Isso é ser humano. Então, nós vivemos limitados por essa casca. Então, não adianta vocês quererem buscar alguma realização nisso, porque isso é mentira, é mentiroso, isso não é verdadeiro. Então, por isso que eu garanto para vocês que vocês podem trocar o carro, vocês podem ter o trabalho dos sonhos, a namorada dos sonhos, vocês podem realizar o que vocês quiserem na vida. Eu garanto para qualquer um de vocês que vai passar 2 dias, vocês vão estar com o mesmo sentimento de falta. O mesmo sentimento de falta. Eu atendi uma pessoa recentemente, muito rica, uma pessoa assim com muita grana mesmo, sabe? E ela veio do interior, lá numa cidadezinha com menos de 5.000 habitantes, passaram uma baita de uma dificuldade. A mãe teve que mandar ela morar com uma tia numa outra cidade, para ela poder estudar, porque ela não tinha escola. Então, assim, ela sofreu, uma menina que sofreu muito. Mas ela, justamente porque veio de um sofrimento, se esforçou e passou num concurso, né? Fez a faculdade, passou num concurso, cresceu, depois ela foi trazendo. Trouxe o irmão, depois trouxe o outro irmão, depois trouxe os pais, ajudou o tio, deu faculdade para todo mundo. E nisso ela foi crescendo e se tornando uma pessoa muito abundante, muito próspera. O tanto que essa pessoa chorava na minha frente, dizendo que a vida não faz sentido para ela, que ela não sabe, não encontra. Percebe? A falta, ela é intrínseca do ser humano. Por que ela é intrínseca do ser humano? Alguém consegue me dizer por que a gente permanece em falta? A gente vive em falta, a criança toda hora quer, o jovem quer, o adulto quer. O que a gente quer de verdade? O que a gente está procurando? O que realmente está faltando para vocês? Paz. Mas essa paz, ela ainda vem como um atributo divino. Entende? E ela acontece. Mas ela só acontece. Qual que é a única forma de eu encontrar a completude, gente? Deus. Por quê? Porque Deus habita aqui dentro. Ele quer voltar para Ele mesmo. Deus quer voltar para Ele mesmo. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Porque algo dentro de vocês está ansiando por essa completude. E é por isso que eu digo, vocês podem conseguir conquistar tudo. Todos os comodismos, a matéria, essa sensação de que a matéria, se eu tiver mais, se eu crescer, se eu prosperar, se eu tiver não sei quantos seguidores, isso realmente vai trazer uma sensação que é como se fosse assim uma amostra do que poderia ser a felicidade. Por que será que eu busco tanto reconhecimento? Porque isso é uma questão que me veio essa semana, assim, né? O ser humano, a maior necessidade do ser humano é ser reconhecido. Por que o maior medo da humanidade é falar em público? Porque eu passo por uma grande exposição que me coloca em risco de rejeição. E como a minha maior necessidade é ser amado, ser reconhecido, o meu maior medo é ser rejeitado por um número grande de pessoas ao mesmo tempo, não é verdade? Porque se eu me saio mal aqui, possivelmente eu possa ser rejeitada. Por isso que o maior medo da humanidade, ainda maior do que a morte, é falar em público. Não sei por quê, porque na verdade, no fundo, ela parece que vai morrer quando vai falar, né? Então deveria ser a morte mesmo. Agora pensa só, por que eu preciso tanto de reconhecimento? Será que é só por conta do meu ego?
será que é só por conta do meu ego que eu preciso de reconhecimento? Uma questão muito filosófica, é uma questão interessante essa. E me veio algo numa reflexão da seguinte forma: Deus habita o meu interior. Eu estou aqui nesse mundo para voltar para Deus. Logo, tudo que realmente é anseio da minha alma, uma necessidade intrínseca, deve também vir de Deus. Por que será que Deus, que é justo, generoso, bom, perfeito, criou o homem à sua imagem e semelhança? Logo, somos justos, somos maravilhosos, somos incríveis como essência. Então, Deus nos criou perfeitos como essência, né? Isso aqui não é a verdade da Clarissa. A Clarissa, aliás, nem existe como nome, como personalidade Clarissa, né? É uma essência pura, sem toda essa carga de experiência de vida. Essência pura. Deus criou. Para que então Deus, que é um ser perfeito, que criou tudo maravilhoso e bom, mandou a gente aqui para a Terra? Para a gente voltar para Ele mesmo? Não é interessante? É uma questão muito curiosa, porque não teria necessidade nenhuma. Porém, se a gente está nesse estado de silêncio absoluto, né? Nesse estado de em contato com esse vazio existencial, porque é onde a gente vai para a pureza maior, não há reconhecimento de Deus. Então eu preciso vir e experimentar toda essa ilusão de um corpo físico, toda essa ilusão do medo, da matéria, das necessidades. Para quê? Para que Deus se manifeste através da minha vida. E dessa forma eu reconheça Ele. Por isso que é tão importante para a gente o reconhecimento, porque é o próprio Deus querendo ser visto através de nós. Olha que coisa linda isso. Então quer dizer, eu vim aqui, não foi para realizar um plano material, gente. Não foi, é um plano totalmente divino. É um plano, e não tem nada de individual nesse plano, mas nada de individual. Ele tem, na verdade, igual as nossas células, né? Parece que elas estão separadas, mas na verdade a gente está compondo uma grande obra, uma grande sinfonia. Entende? Então a gente tem que sair da ilusão da separatividade. A gente tem que sair da ilusão da impermanência. A impermanência, ela se manifesta como expressão desse mundo, para que eu lembre e reconheça o que existe de verdade. E o que é que existe de verdade? Deus. O que existe de verdade? Deus. Deus. Se tem uma coisa que eu, para mim, de verdade, eu estou vivendo isso na minha vida hoje, nesse momento, eu estou vivendo isso. É uma busca, uma perseguição por Deus, assim. Eu quero viver Deus em tudo da minha vida. Porque a partir do momento que eu comecei a perceber que reconhecê-lo em tudo na minha vida, reconhecê-lo inclusive no outro que me maltrata, reconhecer Deus, sabe, em tudo, nas dificuldades que acontecem. Quando isso começa a acontecer, gente, parece que uma magia, sabe, vai acontecendo e Deus vai falando com você de tantas formas. Sabe, Ele se expressa de tantas formas, é tão maravilhoso. Então busquem uma relação de intimidade com Deus. Eu estou vindo de um retiro que é chamado Retiro Devocional, Bhakti. É de uma linha budista. E esse retiro tinha uma proposta assim bem desafiadora, né? Além das 19 horas para chegar até lá, eram 10 horas de meditação por dia, quase sem alimento nenhum. A gente levantava às 3 horas da manhã, meditávamos por 10 horas, eram 5 horas de manhã, uma pausa de 1 hora no almoço e mais 5 horas de tarde. Então, assim, pouquíssimas horas de sono, quase sem comida, e era de silêncio. Então, a gente não podia falar com ninguém. Nem com os monges lá a gente podia falar. E foi a experiência mais desafiadora que eu já vivi na minha vida, mesmo assim, né? Não indico muito ir nesse retiro, assim, acho que é mais fácil a gente sair correndo de Deus do que... A gente não devota nada para Deus, nada. A gente não devota o nosso dinheiro para Deus.
a gente não devota o nosso tempo para Deus. A gente não devota o nosso amor para Deus. A gente não devota nem, sabe, a gente veste uma roupa, assim, a gente veste pra gente. A gente faz uma comida, a gente faz pra gente. A gente faz pro outro gostar, pro outro elogiar a gente. A gente faz um trabalho, é pra eu, sabe, eu me destacar, eu ser reconhecida nesse trabalho. A gente esqueceu que nós somos Deus e Deus é em nós. E não é o nosso ego que merece aplausos, nosso ego não merece nada. Nada. Absolutamente nada. A gente tem que viver um esforço constante para avisar para esse ego o seguinte: tu é nada. Porque eu sou vida de Deus. E eu vim aqui para reconhecer Ele em tudo que eu faço. Tudo. É buscar Deus. Eu escovo os meus dentes e eu reconheço que eu só posso fazer esse ato simples porque Deus permitiu. Ele é em tudo. Em tudo. E a partir do momento que isso começa a acontecer, gente, assim, eu estava falando para Maria, tantas coisas desafiadoras têm acontecido na minha vida. E eu sou uma pessoa que eu tenho sorte. Meus irmãos morrem de inveja de mim, porque eu sempre falo, nossa, você nasceu virada para a lua, né? Porque sempre eu tive uma vida extremamente abençoada. Sempre. Eu tenho muita sorte. Sempre tive. Sempre. Qualquer coisa, eu faço um esforcinho, o negócio, bum, dá certo. Então, acredito que por conta de outras vidas, dessa busca já existir através de mim, é por isso que eu sintonizo com essas vibrações abundantes, essas coisas acontecem para mim. Porém, depois que eu comecei esse percurso, que tá desde dezembro, né, que eu comecei assim, muita prática de meditação, muita prática de sacrifício mesmo, para ter mais contato espiritual, isso tem acontecido. Então, assim, meu marido se acidentou de moto, por conta do acidente fez um exame do tórax, descobriu uma mancha no pulmão, a minha cachorrinha tá indo, aconteceu um monte de coisa na minha casa. Então tá tudo assim, sabe? Aquele lodo, aquela coisa escura lá do fundo, vindo. Então eu não sei se é Deus dizendo, tem certeza que tu quer esse caminho? Não sei se é uma aprovação ou se é uma renovação. Claro. E é muito interessante que tudo isso, inclusive Maia, a minha cachorrinha, possivelmente ela vai morrer no dia do meu aniversário. E Maya, em sânscrito, significa ilusão. Curioso, né? Simbólico demais isso. Então, assim, isso reforça pra mim o quê? Eu voltar pro mundo de antes, porque antes eu tinha um monte, só coisa boa acontecia na minha vida. Nunca aconteceu nada de ruim na minha vida. Assim, um desafio que o outro, mas assim, ó, de tirar de letra das coisas darem certo. E agora, uma coisa atrás da outra. Tem uns 3 meses que a coisa tá assim. E isso porque meu Deus, eu rezo, gente. Vocês não têm noção. Eu rezo. A prática da oração é constante na minha vida. Eu levanto de madrugada para rezar. Meu marido, assim, meu Deus, quer sair correndo, né? Porque não tem sossego. Eu rezo muito. Lá em casa, a coisa mais importante da minha casa, e a que é mais limpa, e a que é mais lustrosa, e a que eu mais dedico investimento, é o meu altar. A coisa mais importante da minha casa é o meu altar. E se eu estou viajando, aonde eu vou, se eu estou num hotel, se eu estou em outro país, eu faço um altarzinho, eu dou um jeito. Por quê? Porque é muito fácil eu me esquecer das minhas práticas espirituais. Muito fácil. Primeira coisa que acontece quando eu saio ali na rua é uma distração do que eu estou fazendo aqui. Toda hora o meu ego quer uma distração. Então eu preciso de recursos, por isso que eu gosto das imagens. Né? Eu uso muito, né? Agradeço muito a Alex, que as pinturas do Alex lá na minha casa não tem mais espaço. Por quê? Porque eu gosto disso aqui. Eu quero a imagem de Jesus, eu quero a imagem de Maria, eu quero a imagem de Buda, eu quero a imagem de Krishna, eu quero a imagem de todos os seres mais evoluídos que passaram aqui por essa terra, porque eu não quero me esquecer. Eu não quero me esquecer o que eu estou fazendo aqui. Não se esqueçam, gente, o que vocês estão fazendo aqui. Não percam tempo. Isso é tudo uma grande bobagem. Tudo que o mundo está falando, tudo que está acontecendo,
É uma mentirada. Uma mentirada. É ilusão, é maia. Ilusão. Só existe uma verdade. Qual que é? Deus. É a única coisa que existe de verdade. Se você colocar a tua atenção naquilo que existe de verdade, vocês podem ter certeza que vocês conseguiram o maior tesouro que existe. A maior riqueza, o maior atributo divino é Deus em si mesmo. E é isso que a gente veio fazer aqui. Não se esqueçam, não se iludam e não se percam no caminho. Combinado? Eu tinha me programado de fazer uma palestra curtinha. Tinha até escrito aqui. Uma partícula de ouro é ouro, né? Uma gota de oceano possui todas as propriedades do oceano. Para lembrar para vocês, né? Que a gente parece separado, mas tudo está dentro da gente, né? Uma partícula de ouro é ouro. Uma gota de oceano é oceano, né? Tá tudo dentro, tá tudo dentro. E eu vou até pedir licença para vocês, talvez eu não vou ficar até o final, tá? Do trabalho, mas eu queria só pedir, assim, eu tô bem cheia de emoções aqui acontecendo. Eu não sei se vocês conseguem se dar as mãos. Não precisa fazer roda, né? Peço licença para os médiuns também. Eu gostaria muito de fazer essa experiência com vocês. Se vocês pudessem se dar as mãos, para a gente finalizar a palestra. Quem não conseguir do outro lado não precisa. Tem que ser de um jeito confortável. Pode soltar, fica de um jeito confortável. É só para sentir. Quem não encostar a mão, visualiza, tá? Mentaliza. E eu gostaria, nesse momento, que vocês fechassem os olhos e vocês, sentindo essa mão que toca a sua mão, isso não é uma mão, na verdade é um coração. O coração seu está tocando o coração dessa pessoa que está ao seu lado. Vocês são unidos pela imagem verdadeira, ou seja, aquilo que Deus criou. Um só corpo, um só espírito. Nós somos um só, uma grande família em união. Vocês não estão sozinhos. E eu não consigo caminhar sem que o outro caminhe também. Portanto, a minha vida, ela é uma vida pelo todo. Ela não é uma vida individual. Eu não estou sozinho. Eu sou um só corpo, um só espírito. Então, eu quero que mentalmente você pense. Pensa assim, por essa pessoa que você está tocando a mão dela. E pensa comigo assim. Eu sou você. Você sou eu. Você é a manifestação da vida divina de Deus. Você é luz. Eu sou você. Você sou eu. Você é manifestação divina de Deus. De luz, de amor. Agora em voz alta vocês repitam. Eu sou você. Eu sou você. Você sou eu. Você sou eu. A minha felicidade é a sua felicidade. A minha felicidade é a sua felicidade. Oro constantemente pela sua abundância. Oro constantemente pela sua abundância. Te desejo paz. Te desejo paz. Te desejo luz. Te desejo luz. Te desejo Deus. Te desejo Deus. Você é Deus. Você é Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Um só espírito. Um só espírito. Obrigada, irmão. Obrigada, irmão. Por você existir. Por você existir. Você é muito importante. Você é muito importante. Obrigada. 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 Pode soltar as mãos.
dizer para vocês, para a gente encerrar, que Deus ama profundamente vocês. Profundamente. Ele está aí, ó, querendo falar com vocês, mas Deus não fala pela cabeça, pela razão. Deus fala pelo coração. Deus fala com vocês todas as vezes que vocês decidem acalmar esse ego que fala, só fala besteira. E no momento que vocês permitem que o coração de vocês vibre, e de que forma que é esse caminho para Deus? Existem 3 formas boas que vocês podem seguir. Uma delas é a caridade. O Espiritismo faz muito isso. Eu entrego a minha vida para o outro, eu entrego a minha vida para servir. A caridade. Outra forma é a contemplação. Tudo que eu vejo, eu contemplo a vida de Deus. No meu alimento, contemplo Deus no outro, contemplo Deus na natureza. E outra forma é o amor. E o amor é a comunicação de Deus, né? A gratidão são as vibrações que sintonizam com Deus, com as vibrações curativas de Deus. Então, se vocês estão tendo dificuldade de mudar alguma coisa na vida de vocês, amem. Amem. É o único caminho, gente. Jesus ensinou. Não existe outro caminho sem ser o amor. E o que é amar? Amar é aprender a enxergar o outro como tão humano quanto eu, quanto tão pequeno quanto eu. Então compreender que talvez ele não saiba o que está fazendo. Amar é dedicar ao outro uma porção da tua vida. Amar é abrir mão da tua necessidade pela necessidade do outro, porque é isso que Deus faz pra gente. Esse é o amor verdadeiro. Então eu dedico para vocês assim, do fundo do meu coração, todo o amor da minha alma, todo o amor da minha irmandade por vocês, porque nós somos um só, eu e vocês. Nós somos um só e isso me alegra profundamente. Saber que vocês existem me alegra profundamente. Então eu dedico isso para vocês. Amem. Dedico amor a vocês. Vocês são muito amados. Obrigada por vocês existirem. Vocês são vida divina. Muito importantes. A missão de vocês é linda. Amem. Esse é o maior presente que vocês podem dar para Deus e para a família de vocês também. Gratidão.